Mateus capítulo 7. A gente está no finalzinho do Sermão do Monte. É importante, né, que você recorde de muitas palavras. Se eu não me engano, a gente começou essa série em junho. Se eu não me engano, foi em junho. Passaram vários irmãos aqui falando sobre todo o Sermão do Monte, desde o capítulo 5. A gente está bem no finalzinho. Em alguns momentos eu vou falar algumas coisas que vai te lembrar algo que foi dito pelos irmãos ao longo dessa série. Então, o Sermão do Monte ele é um sermão ímpar, ele é muito importante para o cristianismo, e assim como toda a Escritura, toda vez que a gente lê, parece que o Senhor ele abre os nossos olhos mais uma vez para algo que a gente não tinha percebido anteriormente. Então, a gente está terminando essa série, mas é importante que nas suas leituras você volta e meia recorde sobre as palavras de Jesus, as palavras ditas por Jesus no Sermão do Monte, ele mesmo falando naquele monte, e isso é muito importante, amém? Antes de começar, eu vou orar mais uma vez. Senhor, nós te honramos nessa manhã, nós glorificamos o teu nome, nós dizemos o quanto você é digno, Senhor, o quanto você é o Senhor da nossa vida. Senhor, eu clamo para que o Senhor abra os nossos olhos mais uma vez, Senhor. Nós dependemos totalmente da revelação que vem do alto. Nós somos incapazes, Senhor, de dizer qualquer coisa acerca de você, a não ser que o Senhor tenha nos revelado primeiramente. Por isso nós te pedimos, Senhor, que os nossos olhos e os nossos corações sejam abertos para receber revelação do alto. Nós te oramos, Senhor, para que toda palavra que for lançada possa cair em terreno fértil. Nós oramos, Senhor, para que o teu Espírito Santo possa agir no nosso meio, Senhor, através da tua palavra, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Iniciando aqui a palavra, eu quero dar um contexto muito breve. O Juan, que pregou a primeira palavra do Sermão do Monte, ele pregou sobre as bem-aventuranças, ele disse algo, ele enfatizou bem uma frase, né? Que o Sermão do Monte, ele é uma releitura da lei de Deus, mas além disso, ele é uma oferta de um novo reino, de uma nova perspectiva de vida prática. Então, para os judeus, ele é uma releitura da Torá, mas também ele é uma oferta de um novo reino, uma nova perspectiva de vida prática, e é assim como nós que fomos alcançados pela graça, enxertados, nós recebemos o Sermão do Monte. Ele é um novo reino. O N.T. Wright é um comentarista, ele diz o seguinte: Mateus apresenta Jesus sentado no monte e ensinando os seus seguidores suficientemente próximo para as pessoas perceberem o paralelo entre Jesus e Moisés subindo e descendo o monte com a Torá. Olha o que ele disse, que Mateus aqui ele está construindo um movimento. Quando ele está fazendo essa narrativa do Evangelho, ele está mostrando para os judeus, e eles vão perceber várias semelhanças entre aquilo que Jesus está fazendo aqui com aquilo que Moisés fez lá no Monte Sinai, quando ele recebeu a Torá. Existem várias semelhanças, você vai encontrar vários autores falando a mesma coisa. Existem semelhanças daquilo que Moisés fez e daquilo que Jesus está fazendo. Só que eu não quero que você receba essa informação como uma simples informação, porque Moisés era uma pessoa muito importante para os judeus. Moisés foi aquele que recebeu a Torá naquele monte. Então Moisés conduziu todo o povo de Israel através do deserto, através da liberdade, da escravidão que eles tinham no Egito, e ele recebeu do próprio Deus num monte as leis de Deus, as leis de um Senhor que estava chamando um povo para ser seu.
Então eu vou soltando algumas frases aqui para enfatizar bem, e eu vou repetir isso várias vezes, e isso é bem didático para que isso fique fixado na nossa mente. Então, quando Mateus aqui está narrando e fazendo esse movimento de mostrar Jesus subindo o monte e entregando ali as palavras do seu reino, de como é que o seu reino funciona, ele está fazendo um paralelo. Os judeus naquele tempo estavam recebendo aquilo ali, assim como entendendo vários sinais apontando para a importância daquilo que Moisés fez muitos anos atrás. E algo importante quando a gente olha para os capítulos de Mateus 5, 6 e 7, é perceber que ele apresenta um reino totalmente distinto do sistema do mundo daquela época. E eu posso dizer com certeza, muito diferente do sistema do nosso mundo. Porque quando a gente vai ler as bem-aventuranças, volta aí a sua Bíblia rapidinho, eu vou ler poucos trechos, mas lá em Mateus capítulo 5, logo o comecinho das bem-aventuranças, ele fala assim: bem-aventurados os pobres em espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os misericordiosos. Será que se a gente olhar para o sistema atual, a gente consegue reconhecer que essas pessoas são bem-aventuradas? Não, claro que não. A gente está numa sociedade onde a estética importa para tudo, onde o desempenho, a performance e tudo aquilo que você faz, você está a todo momento mostrando para milhares de pessoas através das redes sociais, e aquilo tudo importa. Aquilo ali é algo que te dá fama, é algo que te dá crédito. Se você entrar na bio do Instagram de algumas pessoas, tem tanta informação sobre ela que ela quer mostrar, mas tanta informação que você fica assim, isso é um currículo, parece que a pessoa está precisando de uma vaga. E é literalmente isso, a pessoa está tentando te conquistar de alguma forma. Os números de seguidores que eles têm, os números de posts e tudo aquilo que ela faz, é porque ela necessita daquilo ali para sobreviver. E hoje virou, no nosso mundo capitalista, uma forma dela receber recursos mesmo. Então, existem milhares de pessoas hoje que trabalham somente na internet, recebendo recurso. Mas o que eu queria falar? Não estou falando aqui mal das redes sociais. O que eu gostaria de falar é que Jesus está apresentando um novo reino. Existe uma nova perspectiva de você viver. Você não vai mais viver segundo os padrões desse mundo. Jesus está apresentando o seu reino. O meu reino é diferente daquilo que vocês conhecem no mundo. O meu reino não é como esse reino diz que é. O meu reino, para o meu reino, não é importante aquilo que o sistema atual diz que é importante. Se existe algo que dá status no mundo atual, Jesus está dizendo: o meu reino não funciona assim. No meu reino, os humildes são importantes. Eles são bem-aventurados. Os pobres em espíritos, eles são bem-aventurados. Esse é o meu reino. O meu reino não tem os padrões desse mundo. E aí a gente começa a perceber que o evangelho, ele é contracultural. O evangelho é contracultural. Porque ele ofende os deuses desse século. O imaginário humano sobre o que é precioso, sobre aquilo que é importante e sobre aquilo que tem valor, diante do evangelho não é nada. Os deuses desta era não são nada perante um reino que Jesus está apresentando. Para ele, a fama não tem valor. Para ele, a riqueza não tem valor. Para ele, a estética, dessa forma como o mundo dita que é, não tem valor. Mas o nosso Deus é supremo. E ele está apresentando como é que o reino dele funciona. Amém? E eu também vou fazer você recordar da última palavra do Yuri. O trecho que o Yuri começou a apresentar
da última vez que ele pregou, tem 2 domingos isso, o trecho que eu vou ler hoje é seguido do trecho que ele leu. E o pensamento que ele estava construindo no trecho a qual ele leu, que é Mateus 7, a partir do versículo 13, ele se desenrola ainda a partir do versículo 24 até o 27. Amém? Então o Yuri, ele fez um panorama sobre Mateus 5, 6 e 7, então eu não vou fazer isso hoje para não gastar o tempo, mas ele já apresentou um panorama daquilo que foi feito. E ele falou que Jesus apresenta o perfil dos seus seguidores, enfatizando o quanto o sermão de Jesus ele é prático. O Yuri falou isso várias vezes durante a palavra dele. O sermão do monte é algo prático. O sermão do monte não é algo para que a gente fica refletindo filosoficamente somente. Ele não está falando só sobre ética, ele não está falando somente sobre moral. O sermão do monte é muito maior do que isso. E o sermão do monte é algo prático. É como se Jesus estivesse pegando a lei de Deus e traduzindo para o povo de Israel. Vocês conseguem me entender? Então ele pega aquilo que os fariseus e toda gama de professores daquele tempo tentavam fazer com a lei, implementando as suas ideias, os seus pensamentos, e Jesus ele está traduzindo aqui para o povo para mostrar, olha, aquilo que Moisés recebeu lá no monte, na Torá, quer dizer isso aqui, ó. E você vai encontrar Jesus fazendo isso no Evangelho, porque em vários momentos ele diz assim: vocês ouviram que falaram acerca disso, porém eu vos digo. E Jesus ele está se colocando numa posição, contrariando os pensamentos e as interpretações que esses fizeram acerca da lei de Deus. Amém? Estão conseguindo me entender? Está tudo bem? E a partir do versículo 13 de Mateus 7, existe uma questão central, existe uma tensão que está acontecendo aqui. Então o Senhor Jesus vai falando ali sobre o perfil de seus seguidores e de como eles deveriam agir. Então você vai se recordar que Jesus fala acerca do jejum, ele fala sobre as preocupações do nosso tempo, ele fala sobre ansiedade, ele fala sobre várias coisas. E Jesus ele chega aqui num ponto de tensão, para que é como se fosse um apelo aqui de Jesus dizendo: a questão central é, vocês vão me seguir ou vocês não vão me seguir? Vocês vão me obedecer ou vocês não vão me obedecer? Então Jesus não está simplesmente explanando um sermão para que as pessoas soubessem sobre sabedoria, mas aqui Jesus está colocando a multidão contra a parede, dizendo: vocês vão me seguir ou não? O meu reino é assim. O meu reino funciona dessa forma. Isso tem valor para mim. Isso tem valor para mim, não o que o mundo diz que tem valor. E diante dessa explanação do reino dele, Jesus está gritando para a multidão: e aí, vocês vão me seguir? E ele clama. A partir do versículo 13 ele diz: entrai pela porta estreita. Ele apresenta o reino e fala: entre. Não existe outra opção de vida. Entre pela porta estreita. E quando você entrar pela porta estreita, você vai ter um caminho estreito. Então o que Jesus está dizendo aqui? Não adianta você achar que é só a porta que é estreita. Eu aceitei Jesus, foi penoso, eu tive que abrir mão de algumas coisas, mas agora a minha vida vai ser mais tranquila. Não, o caminho também é estreito. Não tem como acessar o caminho estreito sem ter entrado pela porta estreita. Jesus está apresentando um sermão do monte, o seu reino contracultural. É um reino de ponta a cabeça comparado com o sistema desse mundo. E existem 4 advertências a partir do versículo 13, e o Yuri falou sobre isso. 2 portas que levam a 2 caminhos, 2 árvores que levam a 2 frutos, 2 afirmações e 2 construtores.
duas portas, duas árvores, duas afirmações, dois construtores. Duas portas, duas árvores, duas afirmações e dois construtores. As primeiras 3 advertências o Yuri falou na palavra que ele ministrou aqui, e a gente vai falar agora sobre os dois construtores. Mateus capítulo 7, eu vou ler a partir do versículo 24. Eu leio na versão Almeida 21, tá? Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, e aí assim, se você frisa aí na sua Bíblia, se você faz algum tipo de apontamento, eu queria que você apontasse aí na tua Bíblia o que ele está dizendo. Estas minhas palavras. Jesus está terminando o Sermão do Monte e ele está enfatizando todo aquele que ouve estas. É essa aqui, é a minha palavra. É aquilo que eu estou dizendo no sermão, lá desde o capítulo 5. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha, e a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia. E a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa, e ela caiu, e a sua queda foi grande. O Martin Lloyd-Jones, no seu livro Estudos do Sermão do Monte, ele diz o seguinte: o propósito do Senhor Jesus foi o de ajudá-los a enfrentar corretamente a escolha, aquela escolha da qual eu estava falando. Como deviam reconhecer e evitar as suas tentações e os perigos. Trata-se da mesma advertência acerca do perigo da falta de obediência. O que ele está falando aqui? Desde o versículo 13, o que Jesus está narrando aqui são o mesmo perigo de você ouvir e não obedecer. É o mesmo sentido. Não há uma contraposição aqui. Existe o mesmo sentido de pensamento que está se dando desde que Jesus começou a falar sobre a porta estreita. Contentarem ouvir o evangelho sem colocar em prática. É isso que Jesus está dizendo, segundo o Martin Lloyd-Jones. E aí, a partir de agora, eu queria que você tivesse muito senso de imaginação. Se for mais fácil para você, você pode fechar os seus olhos. Mas, do jeito que Mateus está narrando aqui, duas casas, talvez, quando você lê esse trecho na primeira vez, você acredita que existia uma rocha exposta e alguém estava construindo uma casa sobre ela. Imagina um rochedo, algo bem grande, e alguém está colocando alicerces ali e está construindo uma casa. E aí, quando fala sobre construir casa na areia, você que é do Rio de Janeiro, você pensa em praia. Eu, pelo menos, associo areia à praia, tá? Não sei a grande maioria, mas... E aí você imagina uma casa na beira da praia que não tem nenhum tipo de fundamento. Então é isso que vem à nossa imaginação. Só que Jesus, ele fala aqui que as mesmas circunstâncias que uma casa passa, a outra também passa. São as mesmas circunstâncias. Ele fala sobre vento, ele fala sobre chuva e ele fala sobre rio. Então, minimamente, essas duas casas estão numa mesma região, porque elas sofrem as mesmas intempéries, né? O mesmo movimento do meio ambiente acontece sobre as duas casas. Então, não é que uma casa firmada na rocha não vai passar pelas mesmas circunstâncias do que a casa na areia.
Mas Jesus está deixando bem claro aqui que as duas casas passam pelas mesmas circunstâncias. E eu queria aqui que você tivesse realmente um senso de imaginação para a gente conseguir entender as similaridades das duas casas. Então, a primeira coisa é, para que você quer uma casa? Para que um homem está construindo uma casa? Qual é o desejo que está no coração dele quando você deseja uma casa? Você se imagina vivendo no meio da rua? Não. Então, você precisa de uma casa. Por quê? A casa traz segurança. Então, você não está mais do lado de fora. Você tem uma porta que você consegue trancar. A casa, ela traz conforto térmico e outros tipos de conforto. Então, você não está mais exposto no sol ou exposto na chuva. Você está dentro de uma casa. A casa permite com que você se alegre e tenha comunhão com seus amigos e com a sua família. Algo que, se você estivesse simplesmente na rua, seria muito difícil de você fazer. Você não vai chamar os seus amigos para poder almoçar no meio do calçadão de Caxias. Imagina isso. Não tem como. Você chama eles para comer aonde? Dentro da sua casa. E aí você arruma uma mesa, você prepara todas as coisas, porque você quer ter comunhão com aquelas pessoas. A casa proporciona isso. Então, o desejo de ter uma casa, ele é um desejo bom. Ele não é um desejo ruim. As pessoas precisam disso, construir uma casa. Beleza? Só que a gente também entende que é bem provável que essas casas sejam bem semelhantes. Então, ela tem minimamente ali uma porta que você precisa para você entrar, tem uma janela para entrar iluminação, para entrar vento, para poder refrescar a casa, para dar algum tipo de conforto. Então, minimamente, essas casas são muito parecidas. E conforme a gente for conversando aqui, se desenrolando, a gente vai entender quais são as diferenças desses dois tipos de construção. E existe algo, uma interpretação, se a gente lê o texto de forma corrida, que a gente pode cair numa interpretação incorreta. E qual seria essa interpretação? De que a descoberta de uma casa estar alicerçada na rocha ou não, a gente só vai descobrir quando acontecer um desastre. Existe um perigo da gente ler esse trecho e acreditar que a gente só consegue perceber as diferenças da fundação das duas casas quando o pior acontecer. E aí, para nos ajudar a entender um pouco melhor, eu vou pedir para vocês abrirem Lucas. Lucas capítulo 6. Lucas 6, a partir do versículo 47. Eu vos mostrarei a quem é semelhante aquele que vem a mim. Ouve as minhas palavras e as pratica. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu uma vala profunda e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, a torrente bateu com ímpeto contra aquela casa e não a pôde abalar, pois havia sido bem construída. Mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra sem alicerces, contra a qual a torrente bateu com ímpeto, e a casa logo caiu e a destruição foi grande. Então, quando a gente lê Lucas falando sobre a mesma parábola, lá no capítulo 6, versículos 47 e 49, a gente consegue entender de que o construtor,
o construtor cavou uma vala para colocar os alicerces na rocha. Então, quando ele começa a falar isso, eu quero que você desconstrua aquela imagem que porventura você tem na tua cabeça de uma rocha exposta que tem uma construção de uma casa em cima dela. O que está mais parecido aqui é que as duas casas são vizinhas. Elas estão no mesmo terreno, só que existe um construtor que cavou uma vala muito profunda para colocar os alicerces sobre a rocha. E o outro não teve esse trabalho. Então, não é simplesmente a gente dizer que deixa a vida acontecer e quando acontecer um dia mal, algum problema, a gente vai perceber se aquela casa ela foi construída sobre a rocha ou não. Mas Jesus está alertando aqui para que a construção da sua casa, ela tem que ser alicerçada na rocha. E para ser alicerçada na rocha, você tem que cavar um buraco, uma vala funda. O fundamento importa. A estética não salva. Você pode ter uma casa muito bonita, muito bela. A sua casa, as pessoas podem olhar para a sua casa e falar assim, cara, a casa do Marquinhos é legal, cara. Ele tem uma família bonita. Mas você não sabe se ele cavou o fundo e colocou o alicerce na rocha. Você pode admirar uma família e falar assim, caramba, aquela pessoa ali é tão legal, ela sempre está feliz. Parece que nada acontece de errado. Parece que dá tudo certo para ela. E você pode achar que aquela casa está alicerçada na rocha. Mas de repente a pessoa não teve tempo hábil. Ela não gastou tempo suficiente. Ela utilizou materiais de qualidade duvidosa para construir aquela casa. E se ela fez isso, quando a chuva vier, quando o rio vier, quando os ventos vierem, aquela casa vai desabar. Isso é certeza. O sábio cavou fundo e lançou os alicerces da sua casa. O tolo não cavou, não se atentou em lançar alicerces. Algo importante da gente registrar também é que Jesus, no Sermão do Monte, ele está falando para os seus discípulos e seguidores. A multidão estava seguindo Jesus. Então, o comparativo que ele faz aqui, ele não está falando com os de fora. Ele está falando com, minimamente, os de dentro, aqueles que ouviram as palavras de Jesus. Então, eu queria que você prestasse atenção, porque geralmente a gente raciocina que a casa na areia são as pessoas que não aceitaram a Jesus. São as pessoas que estão lá no mundão, lá, fazendo o que querem da vida. E que a casa na rocha é simplesmente você que vem aqui domingo. E às vezes, você pode até ter uma família legal, você pode ter um trabalho legal, um serviço legal, você pode até servir, você pode até pregar bem. E pode ser que você não tenha um alicerce na rocha. Jesus está alertando aqui que a estética não salva. A estética não salva. O que vai te salvar no dia mal é se o alicerce da tua casa está na rocha. Se você tem fundamento ou não, se você cavou bem profundo ou não, se você quis construir a sua casa de uma hora para outra ou não, porque colocar um alicerce numa casa custa caro. Eu não sei quem já trabalhou aqui com construção, a gente tem um irmão aqui que conhece muito, cadê ele? Olha lá. Ó. Pergunta para ele, porque eu não vou saber responder tudo. Mas o fundamento de uma casa é algo que demanda tempo.
É algo que demanda dinheiro. E é algo feio. Você já foi numa obra, quando eles estão cavando buraco? Dá para você imaginar que ali vai ter uma coisa bonita? É lama para tudo quanto é lado, um monte de buraco, você não consegue entender nada. Você já parou para ver o vídeo de a construção de uma casa? Quando tem pelo menos, e olha, vou até falar um degrau a mais. Quando tem pelo menos a primeira fileira assim de tijolo, você entra naquele espaço ali, as mulheres talvez até tenham uma capacidade muito superior aos homens de imaginar como seria aquele espaço. Mas eu me sinto totalmente perdido. Eu olho para aquele canteiro ali e fico assim, gente, o que é isso aqui, cara? Aqui é uma casa, aqui é um quarto, aqui é um banheiro, mas não tem como você ver isso enquanto você está construindo uma casa. Não tem como você perceber, porque a construção é algo feio. Custa caro, demanda muito tempo. Muito tempo. E nós somos uma sociedade de pessoas que querem as coisas para ontem. A gente não dá tempo. A gente não gosta dos processos. A gente gosta de pular etapas. O carioca principalmente. Parece que veio no sangue. Se houver algum lugar que o carioca possa tomar vantagem, ele vai fazer. Ele vai fazer. Ele quer ser o malandro. Ele quer ser o esperto. Parece que a gente nasceu com essa parada. Graças a Deus que ele nos alcançou. Senão a gente estava fadado. Existe uma piada interna na nossa família. E aí, assim, parece que vai passando de geração em geração, né? É o mínimo esforço possível. Então, quando a gente vai executar uma tarefa, a gente examina todas as opções. Eu. Examino todas as opções. E qual é aquela que vai me dar o mínimo esforço possível? E aí tem gente que acredita isso, é uma questão de inteligência. Poxa, você está olhando todos os cenários e escolhendo aquele que você vai se esforçar menos. Mas às vezes vai dar muito errado. Aparentemente pode dar muito certo. Mas é bem provável que se você levar esse tipo de narrativa na hora de construir a tua casa, ela vai cair. Porque não existe mínimo esforço possível na construção e na edificação de uma casa. Vocês estão conseguindo compreender o que é uma construção de uma casa? A edificação, essa alegoria, essa parábola que Jesus está contando aqui, ela é muito prática, gente. Não tem como a gente não ler isso e não olhar para a nossa casa, não olhar para a nossa família, não olhar para a nossa vida e não olhar se de repente você não gastou tempo suficiente na edificação da tua casa. Eu queria que você refletisse. Será que você gastou tempo suficiente? Será que você gastou recurso suficiente? Será que você se preocupou com a qualidade dos materiais da sua edificação? Há alguns anos atrás, teve um prédio muito famoso aqui no Rio de Janeiro que utilizaram a areia da praia, se eu não me engano, na construção. Foi na Barra ou na Zona Sul? Eu não lembro. Na Barra? Na Barra? Eles utilizaram material inadequado para a construção. Material inadequado. Será que nós estamos usando material inadequado na nossa construção? Que tipo de livro você está lendo? Que tipo de série você está lendo? Que tipo de filme você está vendo? Aonde nós estamos alicerçando a nossa vida? Tudo importa na construção de uma casa. Os materiais importam. O tempo que você gasta com a tua família importa. Será que seus filhos
daqui a 10, 15, 20 anos, vão se recordar que eles tiveram uma infância com pais presentes. Pais presentes, não de presente, objeto, mas presente. Quando eu e a Amanda a gente resolveu ter as crianças, foi assim, literalmente um divisor de água na nossa vida. E eu orava ao Senhor de que se até aquele momento eu não era um bom crente, a partir de agora eu tinha que ser. Se até aquele momento havia alguma dúvida na minha conduta, a partir daquele momento eu deveria ser melhor. Porque existem hoje 2 indivíduos que estão me observando 24 horas por dia. Eles estão vendo o que eu estou vendo na televisão. Eles estão vendo como é que eu trato a mãe deles. Eles estão vendo como é que eu lido com a igreja. Eles estão vendo se eu falo bem ou mal dos meus pastores na minha casa. Eles estão me observando todo o tempo. E para quem é cristão há muitos anos, existe toda uma geração que se perdeu porque os pais chegavam em casa, ou às vezes nem esperavam chegar em casa. No caminho da igreja para casa, começava a falar mal do pastor. Como é que você acha que uma criança consegue discernir? Você acabou de sair da igreja e começa a falar mal daquela pessoa que estava pregando. Gente, são coisas simples, são coisas básicas, são coisas fundamentais. Que tipo de material você está utilizando na construção? Quanto tempo você está gastando nessa edificação? Porque talvez na ânsia da gente querer ver uma casa bonita e pronta, a gente faça de qualquer maneira, para que somente a estética apareça. Não, eu quero ter uma família, então eu vou ter uma família logo. Não, eu quero fazer filho, eu quero estudar, fazer faculdade, e aí eu vou prestar concurso ou não, eu vou arrumar um emprego legal, eu quero que as pessoas me vejam. Caramba, eu consegui, eu sou o melhor dentista daquela região, eu sou o melhor pedreiro daquela região, eu sou o melhor advogado, eu sou o melhor fisioterapeuta, eu sou bom. É isso que as pessoas estão clamando a todo tempo, porque elas querem ser vistas, mas a estética não salva. Não basta ter uma casa. Não basta ter uma casa. Não importa se ela é bonita ou não. Quanto tempo você gastou no fundamento? Não há dúvida de que se você usou material ruim, de péssima qualidade, ou se você fez de qualquer maneira, essa casa vai ruir. Eu estava vendo um pregador falando sobre essa palavra e ele falou algo muito duro e eu vou repetir aqui. Se eu não me engano foi o Jonas Madureira. Se essa palavra está mexendo com você e você acredita que não gastou tempo suficiente na construção da tua casa, pega uma marreta e destrói. Derruba e começa de novo. Gaste tempo no fundamento de novo. Gaste recurso no fundamento de novo. Vale a pena, gente. Não é tempo passado. Não acredita que já passou o tempo de fazer isso. Eu não sei quantos anos os filhos de vocês têm, quem tem filho ou quem não tem filho, quem está para casar ou quem não está para casar. Eu não sei como é que está a vida de vocês, o que vocês fizeram na área profissional, mas uma coisa eu sei, há tempo. Dá tempo da gente gastar tempo de novo na fundação da nossa vida. Dá tempo da gente escolher os melhores materiais para usar na fundação da nossa casa e na edificação daquilo que a gente está construindo. É melhor que a gente retorne à fundação e a gente cave um buraco de novo na vala do que chegar o dia mau e a casa cair, porque grande será a sua queda. Jesus alerta, grande será a
a sua queda. Essa palavra é para a igreja. Jesus não está falando aqui com os de fora, ele está falando com os de dentro, são os seus seguidores. Jesus está falando com os seus seguidores. Gaste tempo, gaste recurso na fundação. Não pule etapas. Não use materiais baratos. Não tenha pressa. Não importa se as pessoas do teu lado estão construindo mais rápido. Não tenha pressa. Não olhe para o outro. Olhe para si mesmo. Não tenha pressa. A construção de um fundamento, ela não é visível. Ela é para baixo. Cave fundo. Cave fundo. É custoso. Respeite os processos. Respeite os processos. Se você quiser construir de qualquer maneira um terraço sem saber como é que foi a fundação daquela casa, provavelmente ela vai desabar. Porque você não sabe o quanto peso e o quanto de carga aquela casa exige. Vocês estão me entendendo o que eu estou falando? E aqui eu não estou falando sobre engenharia civil. Você sabe o quanto de carga você é capaz de carregar? O quanto de peso? Será que as colunas e todas as demais coisas da fundação foram feitas da maneira adequada? Abre, por favor, agora a sua Bíblia em Tito. Tito, capítulo 2. A partir do versículo 11, diz assim: porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens e ensinando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos neste mundo de maneira sóbria, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso Deus e Salvador Cristo Jesus, que se entregou a si mesmo por nós para nos remir de toda a maldade e purificar para si um povo todo seu consagrado às várias obras, consagrado às boas obras. Eu vou repetir o versículo 14. Se você dá zelo, você tem que saber isso de cor. Que se entregou a si mesmo por nós para nos remir de toda maldade e purificar para si um povo todo seu, consagrado às boas obras. Na narrativa bíblica, a gente encontra desde Gênesis, Deus escolhendo um povo para si. Então, se você começar a ler a narrativa bíblica, você vai perceber, lá desde o início, lá em Gênesis, que Deus é um Deus de aliança. Ele é um Deus de pacto. E boa parte das alianças que o Senhor fez requerem obediência. O Senhor fala sobre obediência desde os primeiros capítulos da Bíblia. Existiram algumas alianças que o Senhor fez com os homens que dependiam exclusivamente de si mesmo, do próprio Deus. E aí ele garantiu. Ele falou, não, isso é comigo. Não adianta eu colocar você para fazer o outro lado, porque você não vai conseguir. Mas ele a todo momento exigia obediência do seu povo. Porque não adianta ouvir as instruções se você não praticar. Não adianta fazer uma faculdade de engenharia civil e você saber tudo como funciona uma fundação se você não usar aquela teoria na prática.
Não adianta vir domingo após domingo, ouvir os sermões que são ministrados na igreja e não praticar. Não adianta. O nosso Deus requer obediência. Vocês têm que ouvir e obedecer. É isso que ele fala a todo momento para o seu povo. E eu li esse trecho de Tito 2,14 para mostrar o quanto o Senhor, amando o seu povo, escolheu um povo para ser exclusivo seu. E é isso que ele fez lá desde Abraão. E você percebe em todas as alianças que a gente lê, o Senhor requerendo obediência. Se vocês atentarem e me ouvirem e me obedecerem, então eu vou dar chuva no tempo certo, eu vou dar colheita, eu vou dar paz, eu vou dar segurança, vocês não terão problema na terra. Mas ouçam os meus estatutos, prestem atenção naquilo que eu estou falando. Um texto que veio na minha mente agora, eu acho que está em Números. Não. Só um minuto, gente. É Levítico, capítulo 26. Eu compartilhei essa palavra algumas reuniões atrás da nossa igreja caseira. Eu estava fazendo esse texto aqui na minha leitura anual, e quando eu li, algo me tocou profundamente. A partir do versículo 1 de Levítico 26 diz assim: não farei ídolos, nem levantareis imagem esculpida, nem coluna, nem poreis na vossa terra pedra com figuras, para vos inclinardes a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário, eu sou o Senhor. Se andares nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, eu vos darei chuvas no tempo certo, a terra dará o seu produto e as árvores do campo darão seus frutos. A debulha continuará até a colheita e a colheita até a semeadura. Comereis o vosso pão com fartura e habitareis seguros na vossa terra. Também trarei paz à vossa terra, vos deleitareis e ninguém vos amedrontará. Fareis desaparecer da terra os animais ferozes e a espada não atingirá a vossa terra. Perseguirei os vossos inimigos e eles cairão a espada diante de vós. 5 de vós perseguirão 100 inimigos e 100 de vós perseguirão 10.000. E os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. Eu me voltarei para vós e vos farei frutificar e vos multiplicarei e confirmarei a minha aliança convosco. Só até aí. Nesses versículos de Levítico capítulo 26, o Senhor está prometendo para o seu povo, se eles obedecerem e se eles se atentarem a todos os estatutos e os mandamentos que ele está dando, tudo que era suficiente para um povo viver. Tudo. O Senhor promete tudo. Provavelmente você vai recordar que no Oriente Próximo e no Egito também existia um panteão de deuses. Existia Deus para o sol, para a chuva, para a fertilidade, para o tempo, para tudo, para a colheita. Só que Deus está remindo um povo exclusivamente seu. Sabe o que ele está requerendo aqui? Falando assim, tudo que vocês precisam está comigo. Vocês dependem somente de mim. Vocês não precisam levantar outros altares. Se atentem à minha voz, porque eu vou garantir segurança diante dos seus inimigos. Não existe outro Deus da guerra. Eu sou o Senhor.
Não existe outro Deus da fertilidade. Eu posso dar fertilidade para vocês. Não existe outro Deus que possa prometer chuva no tempo certo. Eu vou dar a colheita que vocês precisam. Deus está garantindo. Ele está garantindo para o seu povo tudo que vocês precisam, tudo, se atentamente vocês me obedecerem. Se atentamente vocês me obedecerem. Prestem atenção naquilo que eu estou falando. Me obedeçam e vocês terão tudo o que vocês precisam para viver. A gente já está indo para o final. Mas eu queria que vocês prestassem bem atenção nos últimos trechos que a gente vai ler agora de Mateus, capítulo 7, versículos 28 e 29. Talvez você recorde agora de tudo aquilo que foi dito durante todo o Sermão do Monte, e talvez ainda você não tenha certeza sobre aquilo que você é possível viver, a prática da vivência de todas as coisas que a gente falou até hoje, durante toda essa série. Será que eu consigo me amoldar ao padrão exigido por Jesus no Sermão do Monte? Reflita sobre todas as palavras que foram ditas até hoje, sobre as bem-aventuranças, sobre como você não pode se amoldar a esse mundo e ter ansiedade sobre o dia de amanhã, sobre você não praticar coisas como jejum e oração, pensando na sua reputação. Mas existe alguém que tem autoridade e que está dizendo essas palavras, e ele é digno de confiança. Mateus 7, a partir do versículo 28, diz assim: Ao concluir Jesus esse discurso, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, pois ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Jesus ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Ele tinha autoridade para dizer tudo isso. Ele tinha autoridade, porque é ele que garante. A nossa esperança, a nossa confiança tem que estar em Jesus, porque foi ele que proferiu essas palavras. Então, se você se sente incapaz, falando assim, eu não consigo, eu não tenho força, eu estou ansioso pelo dia de amanhã. Muitas das coisas que eu faço na igreja, às vezes é para eu aparecer. Eu tenho necessidade da afirmação das pessoas. Aquele tempo que eu gastei na edificação da minha casa não foi suficiente. Eu utilizei materiais inadequados. Eu me importei mais com a estética do que com o fundamento. Eu tive pressa, eu pulei etapas. Eu não quis dar tempo ao tempo. Talvez você esteja nessa situação nessa manhã. E o que a gente percebe aqui é que a diferença fundamental no discurso de Jesus é que aquilo que ele dizia era aprovado por aquilo que ele fazia. Jesus, no Sermão do Monte, está se apresentando. A gente encontra em vários trechos ele afirmando quem ele era, garantindo de que ele tinha autoridade.
Ele é o Messias prometido. Ele era o profeta esperado. Ele era o leão da tribo de Judá. É Ele. É Jesus se apresentando naquele monte. Eu não sei quantos lembram de Êxodo aqui, capítulo 19. Oh Senhor, Deus se apresentando para o seu povo em cima de um monte. E tinham trovões e relâmpagos. E agora você vê Jesus, que abriu mão da sua glória, caminhou entre nós, subindo o monte para falar acerca da lei. Um Jesus manso e humilde. Não prestem atenção naquilo que eles disseram. Eu vos digo. Eu vos digo. Eu sou o Messias. Eu sou o aguardado, o esperado, o desejado. Eu sou o Messias. Eu sou o Salvador. Eu sou o Senhor. Eu sou o juiz. É isso que ele está dizendo nas parábolas. Mateus 7, finalzinho, a partir do versículo 22, diz assim: naquele dia muitos me dirão, Senhor. No versículo 23 diz: então lhes direi claramente, nunca vos conheci, afastai-vos de mim, porque praticais o mal. Ele é o juiz, Ele é o Senhor, Ele é o Salvador. Ele está se apresentando. Você consegue ver Jesus no Sermão do Monte? Você consegue perceber como é que ele está dizendo, como é que é o próprio reino dele e de como é diferente do reino que a gente encontra no mundo? Ele está dizendo o quanto ele é diferente. Eu sou o Messias. Vemos, portanto, que o nosso Senhor mesmo chamava a atenção dos seus ouvintes para a sua pessoa. Ele estava chamando a atenção para si. Desse modo, tendo considerado o sermão inteiro, descobrimos que todas as instruções por ele dadas apontavam para a pessoa de Cristo. Somos levados a contemplar quem Jesus é. Ele é a rocha. Ele é o fundamento. Ele é a pedra angular. Ele está se apresentando. Não confiem em vocês mesmos. Não confiem no sistema. Eu lhes dou um novo reino. A minha maneira de viver é diferente. Não se amoldem ao mundo. Eu sou Jesus. Eu sou o Messias. Olhem para mim. Olhem para mim. Ele é a rocha. Ele é a nossa esperança. É Ele que nos garante um reino. Esse é Jesus. E as multidões estavam maravilhadas. Senhor, nós estamos maravilhados. Ninguém fala as palavras como você fala. Ninguém tem autoridade como você tem autoridade. Nós chamamos Jesus. A nossa confiança está em você. Você é o nosso fundamento. Você é o nosso fundamento. Senhor, nós vamos cavar mais fundo. Nós vamos gastar tempo na construção da nossa casa.
porque você é o fundamento. Nós vamos cavar até te encontrar, Senhor. Uma vala profunda, até te encontrar. Até te encontrar.